Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Alves para mais uma aula pelo Conectando Penal. A matéria que a gente vai dar continuidade aqui nesse módulo, porque ela já começou no módulo anterior, é a matéria de concurso de pessoas. Ou tem autores que chamam de concurso de agentes. A gente já começou essa matéria no módulo anterior e a gente falou de várias questões relativas ao concurso de pessoas. A gente falou da teoria monista, que é adotada no Brasil, teoria monista temperada. A gente falou que existem exceções pluralistas no concurso de pessoas. A gente falou dos requisitos do concurso de pessoas e a gente falou das teorias sobre autoria e participação. As duas teorias sobre autoria e participação que a gente trabalhou foi o conceito restritivo de autoria e o conceito finalista de autoria. O conceito finalista de autoria também é conhecido como teoria do domínio final do fato. E o conceito restritivo de autoria também é conhecido como teoria objetivo formal. A gente terminou a aula do módulo passado falando do conceito finalista de autoria, que é a teoria do domínio final do fato. E aí, para essa teoria, que é a teoria do domínio final do fato, a gente viu as várias espécies de participação conforme a teoria do domínio final do fato. Autoria intelectual, o autor executor e o autor mediato, que acontece naquelas 5 hipóteses de autoria imediata, que é quando alguém está usando inimputável, quando o coator está usando o coagido na coação moral irresistível, quando o superior está usando o subordinado na obediência hierárquica e no caso de erro de tipo determinado terceiro e erro de proibição determinado terceiro. Lembrei a vocês que o Brasil, em geral, os autores brasileiros, eles adotam um conceito restritivo de autoria, em que autor é aquele que executa os elementos do tipo penal, executa a conduta, o núcleo verbo do tipo, os elementos nucleares do tipo. Esse seria o autor. E partícipe é aquele que colabora sem executar os elementos do tipo. A teoria do domínio final do fato trabalha que o autor é o que tem o domínio final do fato, é aquele que tem poder de decisão sobre o fato. A maioria dos autores defendem um conceito restritivo porque ele pode ser utilizado também em crimes culposos. A teoria do domínio final do fato, infelizmente, ela não tem como ser utilizada em crimes culposos. Porque como é que eu vou ter domínio final de um fato culposo se eu não quero o fato culposo, Se no fato culposo o sujeito não deseja o fato, ele não pratica o ato com vontade, ele não quer o fato. Essa teoria foi uma teoria que foi acolhida no julgamento do mensalão, que é a Ação Penal 470 do STF. Para crimes culposos, eu posso usar o conceito restritivo e o conceito restritivo me diz o quê? Que autor é aquele que executa a conduta descuidada, é aquele que executa a conduta imprudente, negligente, imperita. Eu vou começar a falar agora de participação. Participação se dá quando alguém colabora de forma secundária para a prática do crime. Ele colabora acessoriamente. A conduta principal é desenvolvida pelo autor ou pelos coautores, porque pode ter mais de um autor. O partícipe, ele faz uma colaboração de forma secundária, acessória. O conceito de partícipe vai depender muito de que teoria eu estou adotando. Se é o conceito restritivo de autoria, se é o conceito finalista de autoria, Para o conceito finalista, partícipe é quem colabora sem domínio do fato. Para o conceito restritivo, partícipe é quem colabora sem executar os elementos do tipo. Aí, a gente entra na discussão sobre a punibilidade do partícipe. Tem várias teorias que procuram explicar sobre a punibilidade do partícipe, sobre a punibilidade da participação. O partícipe, como ele tem uma conduta que é acessória, ela é uma conduta que depende da conduta principal do autor, eu preciso saber como é que eu vou punir o partícipe, considerando que a conduta dele é uma conduta secundária e acessória. Então, a acessoriedade da conduta do partícipe, ela aparece no artigo 31 do Código Penal, que diz assim: o ajuste, a determinação ou instigação ou auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não serão puníveis se o crime não chegar pelo menos a ser tentado. Então, o partícipe é um colaborador, ele está colaborando com a conduta principal do autor, ou dos coautores. Então, se o autor não praticar o crime, ao menos na forma tentada, não tem como eu punir o partícipe. Até porque, até mesmo o próprio autor não seria punido naquele crime, porque ele não praticou o crime nem na forma tentada. Antes de entrar nessas teorias que falam da punibilidade do partícipe, que são as teorias sobre a acessoriedade do partícipe, a conduta acessória do partícipe e a sua punibilidade, eu vou falar um pouquinho sobre
sobre espécies de participação. Mas uma coisa eu já tenho que saber. Não tem como o partícipe ser punido se o crime praticado pelo autor, segundo o que está escrito no artigo 31, não for praticado ao menos na forma tentada. Então, preciso que o autor ingresse nos atos executórios e possa ser punido na forma tentada para que aquele que acessoriamente está colaborando com ele, que é o partícipe, possa ser punido também, tá? Eu começo a trabalhar com vocês espécies de participação. A primeira espécie de partícipe é o chamado partícipe moral. Eu posso fazer uma participação moral através de duas formas de participação moral: o induzimento e a instigação. Então, eu posso ter partícipe moral por induzimento e eu posso ser partícipe moral por instigação. O que é induzir? Induzir é criar uma ideia, é dar uma ideia, é fazer nascer uma ideia que não existia. O autor não tinha a ideia do crime. Qual foi o papel do partícipe moral por induzimento? Ele deu a ideia do crime. Ele fez nascer na mente do autor a ideia do crime. Então, a participação moral por induzimento se dá quando o partícipe dá a ideia criminosa para o autor, faz nascer a ideia do crime na cabeça do autor. Esse é o partícipe por induzimento. O autor não pensava em praticar o crime de homicídio. Quem foi que deu a ideia? Partícipe por induzimento. Ele é um partícipe moral por induzimento. Beleza? A participação moral pode se dar também por instigação. Quando é que a participação moral se dá por instigação? Quando o autor do crime já tinha a ideia criminosa já era existente na mente do autor. E o que o partícipe moral por instigação fez? Ele reforçou a ideia. Ele apoiou a ideia pré-existente. A ideia já existia, o autor já possuía a ideia do crime e o partícipe moral por induzimento estimulou o cometimento da infração que já era idealizada pelo autor, tá? Então, o papel do partícipe moral por instigação é apoiar a ideia do crime, é reforçar a ideia do crime, é aplaudir uma ideia pré-existente. Então, ele está contribuindo para causar o crime pela instigação. Ele está contribuindo para causar o crime pelo induzimento, quando for participação moral por induzimento. Outra espécie de participação que existe é a participação material, é o partícipe material. Agora, a contribuição causal que o partícipe vai dar para o autor não é mais uma participação causal do ponto de vista moral, não é mais um apoio moral para o crime. A participação que o partícipe agora vai possibilitar, aquele que vai contribuir, é material, é uma participação concreta, material. Eu posso participar materialmente de um crime contribuindo efetivamente, concretamente, materialmente com o autor, emprestando uma arma de fogo, vigiando o local, desligando o alarme de uma casa, dirigindo até um local para levar o criminoso até o local, o autor até o local do crime. Mas atenção, essa participação material não pode ser executando elementos do tipo penal. Porque se esse sujeito está contribuindo materialmente, executando elementos do tipo penal, ele é autor, ele não é partícipe. Seja pela teoria do domínio final do fato, seja pelo conceito restritivo de autoria, ele passou a ser autor, porque ele está executando os elementos do tipo penal. Tá claro isso? Então, a participação material pressupõe a colaboração, o assessorar ao autor de forma concreta, material, mas não pode ser executando os elementos do tipo, porque se ele está executando elementos do tipo, ele não é mais partícipe, ele é autor do crime, ou coautor do crime. Emprestar uma arma, vigiar um local, ensinar uma dosagem de veneno, deixar uma porta aberta, desligar um alarme, matar os cachorros para o autor entrar no lugar e subtrair, enfim, é uma contribuição efetiva, concreta, mas sem executar elementos do tipo. Eu trago uma terceira espécie de participação, que é o chamado partícipe do partícipe. O que é a participação da participação? O que é o partícipe do partícipe? É o colaborador do colaborador. Eu sou um partícipe, só que ao invés de eu estar colaborando diretamente com o autor, num contato direto com o autor, eu não estou fazendo isso. Eu estou colaborando com outro partícipe que vai colaborar diretamente com o autor. Então eu sou partícipe do partícipe. Eu empresto arma de fogo para o João emprestar para o Marcelo, que é o autor do crime. Então eu fui partícipe material do partícipe material. Eu induzi Antônio a induzir Marcelo a matar a mulher dele. Eu fui partícipe por induzimento do partícipe por induzimento. Então o partícipe do partícipe nada mais é do que um partícipe. Só que ele não fez uma colaboração secundária diretamente ao autor. Ele fez com um partícipe que foi ao autor. Então ele é um colaborador de um colaborador. Ele vai ser punido como um partícipe. A quarta espécie
espécie de participação é a chamada participação sucessiva. O que é a participação sucessiva? Na participação sucessiva, a participação sucessiva se dá quando a gente tem mais de um partícipe naquele crime. Tem lá o autor e tem aqui os partícipes. E nós temos mais de um partícipe. A participação sucessiva tem lá o autor e tem aqui o partícipe. Pode ter mais de um partícipe ou não. O autor é quem pratica a conduta principal, executando os elementos do tipo, ou na teoria do domínio final do fato, tendo o domínio final do fato. Esse é o autor. O partícipe do crime pode ser um ou mais de um. No caso de participação sucessiva, no caso lá daquela que a gente acabou de ver agora, a participação da participação, tem que ter mais de um partícipe. Porque se é um partícipe colaborando com o outro, tem mais de um partícipe. Aqui na participação sucessiva, a gente pode estar diante de um crime que tem mais de um partícipe ou não. Como é que se dá a participação sucessiva? Quando o mesmo partícipe, o mesmo cara, ele participa de mais de uma forma sucessivamente. Então, o autor é o João, ele quer matar Joaquim, e eu sou a partícipe. Eu quero fazer uma participação sucessiva. Como é que eu vou participar? Primeiro eu vou participar induzindo o crime. Eu que dei a ideia do João matar o Joaquim. Eu dei a ideia pra ele matar o Joaquim. Eu dei a ideia de João matar o Joaquim. Então eu já fiz uma participação, que é participação moral por induzimento. Só que não satisfeita com isso, além de eu fazer uma participação moral por induzimento, eu também emprestei arma de fogo para ele poder matar. Quantas participações eu fiz? 2. Uma moral por induzimento e a outra material, porque fui eu que emprestei arma de fogo. Então eu fui a mesma partícipe participando mais de uma vez sucessivamente. Primeiro fazendo uma participação moral por induzimento e depois fazendo uma participação material emprestando arma de fogo. Tá claro? Então na participação sucessiva, o mesmo partícipe participa mais de uma vez sucessivamente. Primeiro eu fiz uma participação moral por induzimento, depois eu fiz uma participação material emprestando uma arma de fogo. Tá claro? E aí, a última espécie de participação que eu queria dizer pra vocês, que é a chamada participação por omissão, ou também tem autores que chamam de participação negativa ou conivência. Então vamos entender aqui. Para lembrar dessa situação, para compreender essa situação, eu preciso lembrar daquela matéria que é crimes omissivos, próprios e impróprios. Crime omissivo próprio é aquele propriamente omissivo, é aquele que tem a norma incriminadora, preceito primário da norma incriminadora, preceito secundário da norma incriminadora. Preceito primário da norma incriminadora descreve a conduta criminosa. No caso, sendo uma conduta omissiva, vamos pegar a omissão de socorro, artigo 135, que é um crime omissivo próprio, propriamente omissivo. Preceito primário do artigo 135, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, uma pessoa ferida, em perigo, ou não pedir socorro. Pena, preceito secundário, é a pena. Isso é um crime propriamente omissivo, porque tem lá a norma incriminadora, o preceito primário dela traz a conduta omissiva descrita, estabelecendo um dever geral de agir, que se a pessoa não agir, ela incorre nessa omissão, e, por fim, traz lá o preceito secundário com a sanção. Isso é uma norma propriamente omissiva, crime omissivo próprio. E a gente tem os crimes omissivos impróprios, que são aqueles comissivos por omissão, em que eu sou um agente garantidor do artigo 13, parágrafo 2º, que tem dever geral e tem dever jurídico de agir, dever e possibilidade, tem que ser um binômio, dever e possibilidade, podendo e devendo agir, não agir, para tutelar um bem jurídico que eu teria dever jurídico de tutelar, acontecer um resultado lesivo contra esse bem jurídico, esse resultado lesivo contra esse bem jurídico está num crime comissivo, e a mim vai ser atribuído esse crime comissivo, só que eu dei causa por omissão. Então, o crime omissivo impróprio é aquele que eu, como garantidor, vou incorrer num crime comissivo por omissão. Porque eu não impedi o resultado lesivo que está nesse crime comissivo, eu contribuí para dar causa a esse resultado lesivo que está no crime comissivo, e eu contribuí para dar causa como? Me omitindo, não tentando impedir esse resultado. A mãe que está vendo o filho dela se afogar na piscina e não faz nada para impedir. O crime dela é homicídio comissivo por omissão. O policial que está vendo uma mulher sendo estuprada, devendo e podendo agir para impedir, não faz nada. Qual o crime do policial? Estupro comissivo por omissão. Beleza? Lembrei aí o que é crime omissivo próprio, o que é crime omissivo impróprio, que é o comissivo por omissão. Agora vamos lá para essas espécies de participação. Existe participação por omissão quando o sujeito é um agente garantidor. Então, se o sujeito, ele é um agente garantidor do artigo 13, parágrafo 2º, devia e podia agir para impedir o resultado criminoso, que está
tá numa norma comissiva, que quem tá executando ali é um fulaninho qualquer. Então vamos dizer que eu sou policial militar, tô vendo um criminoso estuprando uma mulher. Devendo e podendo agir para impedir o estupro, eu não faço nada. Qual é o crime do sujeito que tá estuprando a mulher? Que responde no crime de estupro, 213. Ele é autor do estupro. E eu, policial militar, e esse é o posicionamento do Kleber Masson, que a gente pode encontrar lá, que sou agente garantidor, que devia e podia agir para impedir o resultado e não fiz nada. O meu crime é o mesmo. Estupro. Comissivo por omissão. Eu vou ser partícipe por omissão no crime comissivo daquele autor que estava lá executando o estupro. O cara que estava executando o estupro é autor do estupro, crime comissivo. E eu, garantidor, sou partícipe por omissão dolosa desse crime comissivo. Só quem pode ser partícipe por omissão em crimes comissivos são os agentes garantidores do artigo 13, parágrafo 2º. Então, se eu sou um agente garantidor, devia e podia agir para impedir o resultado, que está sendo executado por alguém, e podendo agir e devendo agir para impedir o resultado, dolosamente não faço nada, o crime que foi cometido lá, o cara que cometeu aquele crime comissivo, ele é autor daquele crime comissivo. E eu, agente garantidor, sou partícipe por omissão dolosa desse crime comissivo, que o fulano foi o autor. Mas eu só posso ser partícipe por omissão de um crime comissivo por omissão, eu só posso ser partícipe por omissão num crime comissivo por omissão, numa omissão imprópria, num crime omissivo impróprio, se eu for agente garantidor. Se eu não for agente garantidor, não pode. Vamos imaginar que a pessoa que estava vendo o estupro ocorrer não era um agente garantidor, era uma pessoa comum do povo. Mas era uma pessoa que poderia ter pedido socorro, poderia ter feito um telefonema, ter chamado a polícia e não fez. Essa é uma hipótese do que a gente chama de participação negativa. Eu não posso ser partícipe nesse crime comissivo, porque eu não sou agente garantidor. É uma hipótese de participação negativa no crime comissivo. Eu só poderia participar do crime comissivo por omissão se eu fosse agente garantidor. Como eu não sou, a minha participação é negativa nesse crime comissivo, porque eu não sou agente garantidor. É o que a gente chama de participação negativa ou conivência. Eu não posso responder no crime comissivo por omissão, porque eu não sou agente garantidor. Então a minha participação por omissão nesse crime comissivo não pode se dar, porque eu não sou agente garantidor. Então isso é uma hipótese de participação negativa ou conivência. Mas a mim pode ser atribuído um crime omissivo próprio. Se houver algum crime omissivo próprio que possa se adequar, minha conduta possa se adequar. No caso, omissão de socorro. Então, na participação negativa ou conivência, eu não posso responder no crime comissivo por omissão, como partícipe por omissão, porque eu não sou garantidor, mas eu posso responder no crime omissivo próprio, se a minha conduta se adequar aos elementos do tipo de um crime omissivo próprio. No caso, omissão de socorro. Para poder a gente encerrar esse assunto de participação, eu queria falar sobre as teorias acerca da punibilidade do partícipe. A gente tem algumas teorias que tratam da punibilidade do partícipe. A primeira teoria que trata da punibilidade do partícipe é a teoria da acessoriedade mínima. O que diz a teoria da acessoriedade mínima? Ela diz que o partícipe só pode ser punido se o autor com quem ele colaborou praticar o crime ao menos na sua forma típica. Então, se o autor praticou fato típico, o cara que colaborou com ele como partícipe já pode ser punido. Essa teoria não é adotada no direito penal brasileiro. A outra teoria que existe é a teoria da acessoriedade limitada, que é a teoria preferida na doutrina pátria, na doutrina do direito penal brasileiro. A teoria da acessoriedade limitada trabalha com o conceito bipartido de crime. O que diz a teoria da acessoriedade limitada? Que o partícipe pode ser punido quando o fato praticado pelo autor com quem ele está colaborando foi ao menos típico e ilícito. Então, se o autor com quem eu, partícipe, colaborei, praticou o fato típico e ilícito, eu que colaborei com esse ato dele já posso ser punido. Mas, professora, o autor praticou fato típico, ilícito, mas ele não é culpável. Ele não vai poder ser punido, porque para ele ser punido tem que ter crime, fato típico e ilícito culpável. Mas eu que colaborei com ele, que sou partícipe, posso ser punido, porque ele já praticou fato típico e ilícito? É como se, para essa teoria da acessoriedade limitada, a culpabilidade fosse um elemento pessoal. Cada um tem o seu. Então vamos dar um exemplo. O autor praticou fato típico e ilícito. Isso já garante a punibilidade minha, que sou partícipe. O autor é culpável? É, então ele pode ser punido. Mas se ele não fosse culpável, ele não poderia ser punido. Mas eu, partícipe,
partícipe poderia, porque ele cometeu fato típico ilícito, portanto isso se transferiu para mim também, e aí a minha culpabilidade vai ter que ser analisada separadamente. É como se fosse assim. Então a doutrina pátria trabalha com isso. O autor praticou fato típico ilícito? Sim. Se o autor praticou fato típico ilícito, isso já é o suficiente para o partícipe ser punido. A não ser que o partícipe também tenha uma situação própria dele de exclusão de culpabilidade. Ele tem uma situação própria de exclusão de culpabilidade dele. Não pode ser uma excludente de culpabilidade do partícipe que vai se comunicar para ele. Essa é a posição da doutrina primordial. Então, um exemplo que tem aqui no livro do Kleber Masson. A contrata B inimputável para matar C. O contratado cumpre sua missão, né? Então, a contratou B inimputável para matar C. O contratado cumpre a missão, ou seja, o B cumpre a missão. Estaria presente concurso de pessoas, figurando o B como o autor, que o B é o inimputável, e A seria o partícipe no homicídio. Mas por que essa teoria, ela perde campo? Por causa da autoria imediata. Para a maioria dos autores, por mais que essa posição seja a posição preferida na doutrina pátria, ela não resolve o problema totalmente, porque a maioria vai entender que o A que usou o inimputável, na verdade, ele não seria punido como partícipe, ele seria punido como autor mediato, que é aquela situação que a gente aprendeu. Porque ele está usando o inimputável para a prática do crime. Até o próprio Kleber Masson coloca isso no livro dele, só para vocês saberem. É a posição preferida pela doutrina pátria, não resolve, todavia, os problemas inerentes à autoria imediata. No exemplo, inexiste concurso entre A e B. E aí vem o Kleber Masson criticando o que eu acabei de falar. Em face da ausência de vínculo entre os agentes, conforme explica Flávio Augusto Monteiro sobre a teoria da sociedade limitada. Na verdade, o que a gente vai trabalhar é, se A tá contratando um cara que é inimputável para matar alguém, esse cara é inimputável. Esse que ele tá usando aqui, esse sujeito de trás que tá usando o inimputável, ele não vai ser punido como partícipe, ele vai ser punido como autor mediato. Eu me filio a essa posição. Eu prefiro essa posição. A outra teoria que explica a punibilidade do partícipe é a teoria da acessoriedade extremada. Tem gente que chama de teoria da acessoriedade extremada. Ou vocês podem usar a expressão teoria da acessoriedade máxima, tá? Para essa teoria, o partícipe só pode ser punido se o autor que cometeu o crime cometeu fato típico, ilícito e culpável. Então, o partícipe só pode ser punido se o autor cometeu fato típico, ilícito e culpável. Então, aqui, a culpabilidade do autor conta para a punibilidade do partícipe, tá? Essas são as três teorias mais utilizadas, mais vistas no direito penal brasileiro sobre a punibilidade do partícipe, ok? Eu vou parar essa aula aqui. Não acabou a matéria de concurso de pessoas, a gente volta no próximo bloco.